Olá, irmão de fé. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse livro aqui, que é um livro do Papa Francisco, recentemente lançado, foi publicado pela editora Planeta em conjunto com a editora Paulus. E aqui o Papa, digamos assim, ele não escreve propriamente este livro, mas aqui é um livro escrito por um jovem chamado Tomás Leoncini, imagino que seja assim a pronúncia do nome dele, deve ser o seu nome. Ele foi nascido em 1985, um ano mais velho que eu, assim vocês sabem a minha idade, né? É jornalista, escritor, dedicado ao estudo dos modelos psicológicos sociais, interagiu com Bullman para a publicação de Nat Liquidi, né, em 2017, em português se diz Nados Líquidos, né? Foi a última obra do grande sociólogo falecido, traduzida em 12 línguas. Bom, é um jornalista, escritor, etc. Então ele foi lá no Vaticano entrevistar o Papa Francisco em várias sessões, com certeza, porque fazer tudo isso de uma vez, o Papa não tem tempo para estar dando entrevista assim direto, né? Então foi um projeto que foi feito e o Papa se dedicou bastante, né, em vários momentos, em várias entrevistas. Nós vimos e podemos ver aqui a reprodução desta entrevista do Papa Francisco feita por este jovem, né, de 33 anos, Tomás Leoncini. E aqui, nessa entrevista, nós podemos ver o posicionamento do Papa sobre diversos assuntos, mas de forma especial ele se dedica à juventude, né? Não só aquela juventude de idade, mas também a juventude de coração, né? Não é simplesmente porque a pessoa é velha, e o Papa usa essa expressão velha, que a pessoa deve que não se considerar mais jovem, né? A juventude não é simplesmente uma expressão da idade. Mas aqui o Papa fala exatamente de velhice, né? Esse período da velhice como um período de orgulho. Muitas pessoas se sentem um pouco até depreciadas por se chamar de velhos, né? Mas o Papa diz que para uma pessoa normal ser chamado de velho seria até um elogio, né? E em vários momentos o Papa aqui coloca e motiva, né, o diálogo entre as gerações, né? Tem muitas perguntas aqui, só conferindo mesmo para você poder ver aquilo que o Papa fala. Ele começa já dizendo que a juventude ela não existe, né? Quem existe em lugar da juventude são os jovens. A juventude não anda por aí, você não encontra a juventude caminhando por aí. Você encontra uma pessoa que é jovem, né? E essa pessoa jovem, ela pode ter 15 anos de idade, como ela pode ter 80 anos de idade. A idade não vai determinar se ela é jovem ou não. O que vai determinar são as suas posturas, né? Os seus posicionamentos em relação à vida. Bom, aqui eu não vou ler para vocês o livro, né? Mas simplesmente dar algumas pistas para vocês de que assuntos vocês podem encontrar se vocês lerem esse livro. Eu faço votos que leiam, né? Aqui ele diz, por exemplo, na página 20, ser velho é um privilégio. Significa ter experiência suficiente para se conhecer e reconhecer nos erros e nos acertos. Significa a capacidade de tornar-se potencialmente novo, como quando se era jovem. Aqui está o mistério da palavra juventude, né? Quando você é velho, você deve se sentir privilegiado, porque a sua velhice é ocasião para que você se renove pelos conhecimentos que você tem, pela experiência que você tem tem a capacidade de se renovar. Você tem um potencial de ser sempre novo, como quando você era de fato jovem na idade. Então a gente não pode fazer essa ligação, né? A pessoa tem 80 anos, é velha. Não necessariamente, né? E a pessoa que tem 15 anos, não necessariamente é jovem, né? Tem muito jovem velho por aí, né? E tem muito velho jovem. Bom, ele fala aqui uma coisa interessante. A adolescência, página 23, o Papa diz, a adolescência não é uma doença. E aqui você já tem mais ou menos uma dica do que o Papa está falando, né? Tem muitas pessoas adultas que tratam os jovens com desprezo, né? A adolescência não é uma praga, não é uma doença que você tem que abominar da face da terra, não. Você tem que acolher os jovens, acolher principalmente
a adolescência, os adolescentes, né? Que é nessa fase que acontece muita coisa e muitas coisas acontecem porque exatamente aqueles adultos que se acham os mais sábios do mundo, né, desprezam as pessoas que estão nessa etapa da vida. E por isso que na página 30, o Papa diz assim: penso que devemos pedir perdão aos jovens. Se você quer saber de fato o que o Papa está falando aqui, sobre o que o Papa está falando, que tipo de perdão que deve ser pedido aos jovens, aí você tem que ler, né? Porque se eu for ler aqui, o vídeo vai ficar de meia hora aí, ou mais. Tem muita coisa, né? O Tomás Leoncini, espero que seja assim que pronuncia o nome dele, faz muitas perguntas ao Papa e sobre muitos assuntos. Sempre direcionados para a juventude, mas todos nós podemos aproveitar os assuntos que estão aqui, né? Uma pergunta, por exemplo: como podemos nos salvar da sociedade desenraizada? E para você compreender do que eles estão falando com sociedade desenraizada, tem que ler, né? E tudo isso está ligado ao que chamo de revolução da ternura. Outra palavra-chave desse livro é revolução da ternura. Em vários momentos o Papa fala sobre a revolução da ternura. O que é isso? Tem que ler o livro para poder saber, né? Ele fala sobre governo, sobre tipos de governo, sobre como se deve governar, e ele resume a ideia de governar em serviço, né? Governar é servir, diz o Papa. E ele faz outra pergunta aqui. Então, na prática, quem tem tanto poder, o que deveria fazer? Quem tem poder, o que deve fazer? Para saber o que o Papa disse, só lendo este livro. Depois o Papa vai dando digamos assim, faz um esquema que ele já tinha feito antes, inclusive para os cardeais, apresentando algumas doenças. Só que aqui ele coloca doenças espirituais, né? O Papa coloca essas doenças aqui nesse livro, nessa entrevista, né? Como sendo possível aproveitar tudo aquilo que ele falou para os cardeais, se aproveitar também para os governantes e para qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode aproveitar, porque todos nós corremos o risco de ter algumas dessas doenças. A primeira doença que o Papa fala é a doença de sentir-se imortal. Segunda é a doença que chamo de martalismo, que vem de Marta de Betânia, né? Relatada no Evangelho de Lucas, aquela doença de você querer fazer, né? A terceira doença é o endurecimento mental e espiritual. A quarta é a da exagerada organização e da funcionalidade. A quinta doença é a má coordenação. A sexta é a que chama o Papa, né, de Alzheimer espiritual. A sétima é da rivalidade e da vanglória. A oitava, a esquizofrenia existencial. A nona doença é a da conversa, do murmúrio, da fofoca. 10ª doença é a de divinizar os chefes, que é relacionado aos bajuladores, né? Nosso português mais claro, os puxa-sacos. A 11ª doença é a indiferença em relação aos outros, o desprezo. A 12ª doença é a da cara de enterro, né? Quantas pessoas estão por aí com cara de quaresma, né? Com cara de enterro? A 13ª doença é comprar por comprar, consumismo. 14ª doença é a dos círculos fechados, onde a adesão ao grupo se torna mais forte do que ao próprio Cristo, né? Tem pessoas que estão ali no seu grupinho, ninguém entra, né? Ninguém consegue participar de nada porque tem os donos, né? Os donos da situação. A última doença apresentada pelo Papa, sobre a qual ele diz assim: gostaria de falar com você, é a do benefício mundano, do exibicionismo. Aqui no Brasil a gente fala do estrelismo, né? Aquela pessoa que só quer ser, né? Só quer ser aquilo que não é. Bom, e assim o Papa vai desenvolvendo. Poderia ficar aqui mais tempo falando com vocês sobre isso, mas aí o vídeo vai ficar muito longo. O que eu queria mesmo dizer para vocês era isso, dizer que vocês adquiram esse livro, comprem, está muito interessante. Tem muita coisa que o Papa fala aqui que de fato serve para a nossa vida, e serve não para a nossa vida como modo geral, serve para a nossa vida no nosso cotidiano, né?
Tem uma coisa que ele diz que é muito interessante, e ele fala, citando um outro pensador também muito famoso, que se chama Chesterton. Ele diz assim: a vida é uma coisa muito séria para ser vivida seriamente. E isso ele fala por causa do bom humor, né? O bom humor ele é preciso ser mantido na nossa vida, porque senão a nossa vida vai ser muito pesada. Ela já é difícil e sem bom humor, então você é melhor nem sair de casa, né? Se você é mal-humorado, fica só você com o seu mau humor, né? Você não tem muito direito de estar dividindo o seu mau humor com as pessoas, porque ninguém é lixo das suas animosidades, né? Se assim nós podemos dizer. Agora depois, o Papa falei aqui nós podemos chamar de a oração do bom humor de São Tomás Moros, que essa eu vou ler para vocês. Senhor, dai-me uma boa digestão e também alguma coisa para digerir. Dai-me a saúde do corpo e o bom humor necessário para mantê-la. Dai-me, Senhor, uma alma santa, que faça tesouro daquilo que é bom e puro, a fim de que não se assuste pelo pecado, mas encontre na tua presença um jeito de colocar as coisas no lugar. Dai-me uma alma que não conheça o tédio, os resmungos, os suspiros e os lamentos. E não permitas que me crucifique demais, porque esta coisa tão intrometida que se chama eu. Dai-me, Senhor, o senso do bom humor. Concede-me a graça de compreender uma brincadeira, para descobrir na vida um pouco de alegria e levá-la também aos outros. Assim seja. Então você veja que essas coisas que eu mostrei para vocês e muitas outras, você vai encontrar neste novo livro do Papa, Deus é Jovem. Se você não tem livraria perto da sua cidade, então você procura na internet, né? Você pode entrar, por exemplo, na loja virtual da Paulus. Aqui tem uma lista das cidades onde nós temos a Paulus, né? Se você está em alguma dessas cidades, basta você ir se dirigir a esta cidade e adquirir o seu exemplar, né? Aparecida, Aracaju, no Sergipe, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, aqui em São Paulo, onde nós estamos, Campo Grande, Caxias do Sul, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa. Em João Pessoa é preciso estar atento porque está em novo endereço. Em Juiz de Fora, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André, São José do Rio Preto, tudo isso é São Paulo, Santo André e São José do Rio Preto. Em São Paulo, São Luís, Sorocaba, também São Paulo, Vitória, no Espírito Santo, e na cidade de São Paulo, né, Praça da Sé, Raposo Tavares, que está se transferindo dali, logo vai estar em novo endereço, na Vila Mariana. E, é claro, nós temos a loja virtual paulus.com.br/loja. Você está vendo aí que embaixo nessa legenda, é só acompanhar. Se você não mora em nenhuma dessas cidades que eu falei, então você entra na loja virtual e faz o seu pedido. E faço votos que vocês leiam, aproveitem esse novo livro do Papa e logo vai estar saindo a nova exortação. Não, se não me engano, hoje sim, hoje já está disponível em todas as livrarias da Paulus, se eu não estiver enganado, mas pelo que me disseram, no dia 16 já estaria disponível a nova exortação apostólica, né, do Papa Francisco, já está saindo. Você também pode procurar lá na Paulus que você encontra. Meu irmão de fé, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.